Olá, vamos pensar juntos numa questão bem intrigante. Se a lei que tinha o poder de condenar chegou ao fim há quase 2 milênios, o que exatamente condena uma pessoa hoje em dia? Nessa análise, a gente vai mergulhar de cabeça nessa pergunta, que tem o potencial de mudar totalmente a forma como se entende a lei, o pecado e principalmente a vida. Para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ter 6 paradas. A gente começa com a questão central, o coração de tudo. Depois vamos entender que lei era essa que condenava e por que ela teve um fim. Na sequência, a gente olha para a nova realidade da reconciliação, o que significa arrependimento hoje e, por fim, qual o verdadeiro chamado da nova aliança. Então, vamos lá, direto ao ponto. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Se a lei de Moisés, chamada aqui de Ministério da Condenação, teve seu fim, o que sobra para condenar alguém? É uma pergunta que de cara já desafia muitas das nossas ideias mais comuns e força a gente a olhar para os textos com outros olhos. Bom, e para começar a desembolar essa questão, o primeiro passo é voltar um pouco e entender que sistema era esse afinal. O que era exatamente essa lei que tinha o poder de condenar? Vamos ver como as próprias escrituras definem isso. E o que salta aos olhos aqui é a precisão. O apóstolo Paulo não está falando de uma lei genérica, abstrata. Ele é muito específico. Era o ministério da morte. E mais, foi gravado com letras em pedras. Isso aponta sem sombra de dúvida para os 10 mandamentos, que são o coração de toda a lei mosaica. E as características só reforçam essa ideia. A fonte bíblica destaca que essa lei específica, primeiro, estava escrita em pedras. Segundo, estava totalmente conectada à antiga aliança. E terceiro, um ponto crucial, era transitória. Ou seja, ela não foi criada para durar para sempre, mas para ter um propósito específico por um tempo determinado. Então, aqui a gente chega num ponto que, olha, é fundamental. De acordo com essa análise, a Bíblia não está falando de uma lei moral eterna que continua condenando as pessoas. Não, ela se refere a um sistema legal bem específico, a lei mosaica, que teve início, meio e um fim muito bem marcado na história. Certo, com a identidade da lei bem definida, vamos agora entender como o fim dela também representou o fim do seu poder de condenar. E este é um ponto de virada que muda as regras do jogo. A lógica aqui é de uma simplicidade genial. Pensa bem. Transgressão, por definição, é o ato de quebrar uma lei. Logo, se não existe mais uma lei em vigor, como é que se pode transgredir essa lei? É um princípio jurídico básico que Paulo aplica de uma forma teológica poderosa. E a consequência disso é direta. Se aquele documento de dívida que pesava contra nós foi, como diz a carta aos Colossenses, cancelado, então a base legal para a condenação simplesmente desapareceu. O caso, juridicamente falando, foi encerrado. E olha, isso não foi um evento abstrato, flutuando no tempo. A análise destaca que o próprio Jesus colocou um prazo para esse juízo, esta geração. Isso âncora o fim da antiga aliança num acontecimento histórico concreto real, a destruição do templo em 70 d.C., que foi o prego final no caixão daquela era. Ok, se o sistema de condenação acabou, qual é o estado da humanidade agora? Como as pessoas ficaram diante de Deus? É aqui que a gente precisa entender uma distinção vital, a diferença entre reconciliação e vida eterna. Esse versículo é basicamente a certidão de nascimento da nova realidade. E a afirmação aqui é radical. Deus reconciliou o mundo inteiro consigo mesmo. E como ele fez isso? O texto explica. Não imputando, ou seja, não colocando mais as transgressões da conta da humanidade para fins de condenação legal. Então, vamos definir isso bem claramente. Reconciliação, nesse contexto, não é um sentimento, não é uma experiência que a pessoa tem que buscar, é um fato. É uma declaração jurídica, objetiva e universal. É o novo status legal de toda a humanidade. O problema da culpa legal foi resolvido de uma vez por todas. E essa tabela aqui é fantástica para a gente visualizar a diferença. De um lado, a reconciliação. Sua natureza é jurídica, seu alcance é universal, é um fato declarado sobre todos. Do outro lado, a vida eterna. Sua natureza é relacional, é uma experiência vivida, é uma escolha. Uma pessoa pode estar legalmente reconciliada e ainda assim viver completamente afastada de Deus, numa espécie de morte existencial. Isso tudo nos leva a uma pergunta muito prática. Se a condenação legal já não existe, qual é o sentido de se arrepender hoje? O foco muda completamente. A gente vai falar agora sobre o arrependimento de obras mortas. Exatamente.
Se o objetivo não é mais escapar de um tribunal que já foi desfeito, de uma lei que não está mais em vigor, o que significa se arrepender? A resposta está numa mudança total de perspectiva. A preocupação deixa de ser com a lei para se tornar uma busca pela vida. O livro de Hebreus nos dá o termo-chave para isso: arrependimento de obras mortas. E o que são essas obras? Não é só sobre quebrar regras. São atitudes, práticas e um jeito de viver que, por sua própria natureza, geram morte por dentro. Elas criam isolamento, destroem relacionamentos e nos afastam da fonte da vida. Então, a grande virada de chave é esta: a motivação para o arrependimento na nova aliança não é o medo do castigo, não é fugir da condenação, é o desejo pela vida, é ter a clareza de que certos caminhos levam à morte interior e decidir dar as costas a eles para poder finalmente experimentar a vida abundante que é oferecida. E isso nos traz a nossa última parte, o chamado da nova aliança. Ele resume qual é, afinal, o convite central do Evangelho para essa nova era em que vivemos. A mudança de paradigma aqui é gigantesca. O chamado antigo era, basicamente, corra, fuja da condenação. O novo chamado é, venha, entre para a comunhão e receba a vida. A mensagem deixa de ser sobre evitar um castigo e passa a ser um convite para abraçar um relacionamento. E essa frase amarra tudo de uma forma perfeita. O arrependimento se transforma, deixa de ser um ato movido pelo medo para se tornar um ato de sabedoria, de desejo. É a escolha consciente de abandonar os caminhos que levam à morte existencial para então caminhar nos caminhos que levam à vida vibrante no espírito. E para a gente terminar, fica essa reflexão no ar. Se a condenação legal já foi resolvida e o convite agora é para entrar na vida, a grande questão que realmente importa é como essa vida é vivida na prática, como ela se manifesta no nosso dia a dia. Essa sim é a grande e fascinante jornada da nova aliança.